Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 19 e 20 do primeiro livro dos Reis. Nossa versão, sempre avisando, é a versão Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprover amanhã a estas horas, se não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto no caminho de um dia e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. E olhou e viu junto à sua cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo e tocou-lhe e disse: levanta-se e come, porque o teu caminho será sobremodo longo. Aleluia. Levantou-se, pois, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, e fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso, extremamente zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a minha vida. E disse-lhe o Senhor: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Hazael, rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos de joelhos, que não se dobraram perante a Baal, e a tua boca não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava levando 12 juntas de bois diante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me eu beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E Elias lhe respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias e tomou a junta de bois e os imolou, e os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Agora o capítulo de número 20. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, que havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, e subiu e cercou Samaria, e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade de Acabe, rei de Israel, e lhe disseram: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu, e tudo o que tenho. Tomaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad: enviei na verdade mensageiros que disseram: tens de entregar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e teus filhos. Todavia, amanhã a essas horas enviar-te-ei os meus servos,
que esquadrinharão a tua casa e a casa de todos os teus oficiais, e meterão as suas mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e os levarão. Então o rei de Israel chamou os anciãos da terra e disse: Notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir as minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e não nos neguei. Todos os anciãos do povo lhe disseram: Não lhe des ouvido, nem consintas, pelo que disse os mensageiros de Ben-Hadad. Dizei ao rei, meu senhor, tudo que o primeiro mandastes, o teu servo farei. Porém isto agora não posso conceder. E se concedi. E foram os mensageiros e deram essa resposta. E Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: Faça-se os deuses como lhe aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse-lhes: Não se cabe quem se cinge com aquele que vitorioso se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido a resposta, quando bebiam ele e os reis das tendas, disse aos seus servos: Põe-vos em prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. E eis que o profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e disse: Assim diz o Senhor: Viste toda essa grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: Por quem? Ele respondeu: Assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então contou aos moços os chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo dos filhos de Israel, 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Ele os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens, e ele disse: Quer venham tratar de paz, tomai-vos vivos. Quer venham pelejar, tomai-vos vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias, e o exército os seguia. Eles feriram cada um ao homem que lhe se opunha, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta se achegou ao rei de Israel e lhe disse: Vai, sê forte, considera e vê o que há de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. E os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles nas planícies, por certo seremos mais fortes do que eles. Faz, pois, isto: tira os reis cada um do seu lugar, e substitui-os por capitões, e forma outro exército igual ao número que perdestes, como outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles na planície, por certo seremos mais fortes do que eles. E ele deu ouvidos ao que disseram, e assim fez. Decorrido 1 ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou revista e foram providos de víveres, e marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles com 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor Deus é o Deus de montes e não de vales, e toda a terra grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns defronte aos outros, e ao 7º dia travou-se a batalha. E os filhos de Israel, num só dia, feriram os sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu e veio à cidade, e se escondia de câmara em câmara. Então eles disseram aos seus servos: Eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas em roda da cabeça, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele poupe a vida. Então cingiram com panos de saco pelos lombos e puseram cordas à roda da cabeça. Vieram o rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad: Poupa minha vida. Disse Acabe, pois:
ainda vive o meu irmão? Aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo dessa palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad? Disse ele: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele fez subir o carro. Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou do teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com essa aliança te deixarei livre. Fez com ele uma aliança e o despediu. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: esmurra-me. Mas o homem recusou-se a fazê-lo. Ele disse: visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta, um outro homem disse: esmurra-me. E ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda nos olhos. Ao passar o rei, gritou e disse: teu servo estava no meio da peleja. Quando voltando-me no companheiro, me trouxe um homem e me disse: vigia este homem, se vier a faltar a tua vida, responderá pela vida dele, e pagarás 1 talento de prata. Estando teu servo ocupado daqui e dali, ele foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo pronunciastes. Então ele se apressou e tirou a venda dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltastes da mão do homem que havia condenado, a tua vida será em lugar da tua vida, e o teu povo em lugar do teu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Então, meus amados, aqui os capítulos 19 e 20, no capítulo 19 narra ainda um episódio relacionado ao profeta Elias, naquela situação que ele ficou meio angustiado, triste, por causa das muitas afrontas, e o Senhor ali o confortou e falou para ele que o ministério dele não terminava ali. E ele também unge Eliseu como seu sucessor. E no capítulo 20, mais uma batalha aqui ferrenha entre Ben-Hadad, rei da Síria, e Acabe, rei de Israel. Em primeiro lugar, a palavra de Deus.